Vamos ver que a primeira parábola, que é da ovelha perdida, ela foi contada por dois evangelistas, Mateus e Lucas. Mas as demais, a dracma e o filho pródigo, não foi narrada por mais nenhum deles, apenas por Lucas. Lucas está presente em todas elas, inclusive é ele que nos apresenta as parábolas. A gente observa lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele vai de 1 a 7 a ovelha perdida, de 8 a 10 a dracma, e de 11 a 22 o filho pródigo, mostrando uma sequência para nós, uma necessidade de nós entendermos ela também em sequência, aprofundando, mas percebendo que ficava detalhes ainda para serem vistos. Aí a dracma aprofundava um pouquinho mais, respondia as questões da ovelha e deixava mais algumas questões. O filho pródigo veio e fechou tudo, inclusive com esse irmão mais velho. Então agora nós vamos fazer a comparação da primeira, da segunda e da terceira parábola. Primeiro nós vamos entender o que se perdeu nela. Na primeira parábola, que era da ovelha, quem se perdeu foi a ovelha. A segunda parábola foi uma dracma. A mulher tinha 10 dracmas e uma foi perdida. A dracma é uma moeda da época, até hoje ela ainda existe. É uma moeda romana. Naquela época ela tinha um símbolo. Fazia-se uma correntinha que se colocava na testa, com 10 dracmas, e onde simbolizava ali a continuidade das gerações. A mulher casada passava a utilizar essa correntezinha, e uma dessas dracmas dessa corrente se perdeu. E a do filho pródigo, quem gerou a parábola, dando uma intenção de falha, foi o filho. Então vamos entender os significados da ovelha, da dracma e do filho. Da ovelha, nós colocamos assim, como homens pacificados pela religião, mas sem raciocínio próprio. Veja que não são pessoas que não têm contato com o conhecimento. Todas essas pessoas que Jesus insere nessa parábola são os que têm contato com o conhecimento. A diferença, por que ele intitula na primeira parábola, que é uma ovelha? Porque não tem um raciocínio próprio. Às vezes a gente adentra numa religião e começamos a nos tornar fanáticos. A partir de que momento passamos a não raciocinar sobre aquilo que estamos aprendendo? Principalmente quando nos afastamos dos estudos e vamos tendo que engolir coisas, porque quando a gente pergunta, as respostas vêm assim: é pecado duvidar, ou é porque sempre foi. A doutrina espírita, ela é uma religião diferente porque ela convida as pessoas a deixar de ser ovelha para passar a ser homens. Ou seja, nós não viemos aqui servir a Deus como animais, nós viemos aqui servir a Deus para a implantação do reino dos céus. Quando a gente fala implantação de um reino, a gente entende que nós temos que assumir funções, compromissos, responsabilidades, e isso os animais não fazem. E para que nós façamos assumir essas funções, compromissos, postos, trabalhos, tarefas, nós precisamos nos habilitar. Na vida humana é assim. A sociedade tem diversas necessidades e nós vamos nos habilitando. Para tudo que nós vamos fazendo, fazemos um curso. Quando nada aprendemos com alguém. Mas quando queremos nos tornar profissional mesmo, a gente vai se oficializando através de um ensino, de um método comprovado. A religião também é assim. Se queremos realmente estar presente na implantação do reino dos céus, com seriedade, nós teremos que sair dessa coisa da ovelha, de aceitar tudo e fazer por fazer, porque todo mundo faz. A ovelha é assim, uma faz, todas seguem. Se uma vai para cá, todas vão. Se uma vai para lá, todas vão. Uma ovelha geralmente segue uma outra, e assim sucessivamente. Rebanhos, efeitos rebanhos. Mas se você perguntar para as ovelhas por que elas estão indo para lá ao invés de ir para lá, nenhumas vão saber se resolver, assim como muitos de nós não sabemos por que estamos fazendo determinadas coisas dentro da religião. São, às vezes, dogmas, são tradições, são crenças, são, enfim, uma série de coisas fazendo-nos acreditar que aquilo vai ter um resultado. Às vezes, quem ensina é o que menos pode responder o porquê. Nós somos muito tradicionais. Então, se alguém falar assim, olha, quando você chegar, entrar no céu, você tira o sapato.
A gente fica até com vergonha de perguntar por que tem que tirar o sapato. Mas se todo mundo tira o sapato, eu tiro o sapato. Há 10 anos eu entro lá e tiro o sapato. E um dia eu perguntei, mas por que você tira o sapato? Eu não sei, todo mundo tira o sapato. Interessante isso. Essa é a ovelha. Essa é a típica ovelha. Qual é o problema em ser ovelha? A facilidade de se perder. Por quê? Porque a ovelha não sabe o caminho certo nem o caminho errado. A ovelha só sabe seguir outra ovelha. Ela não sabe responder por si só por que faz isso. Ela sabe que todo mundo faz. Gurdjieff, Ivanovich Gurdjieff, um grande filósofo do século XX, dizia que nós temos esse efeito rebanho. Essa ideia que a gente tem de que, olha, eu não sei o que é certo e errado, mas eu vou fazer o que todo mundo, a maioria faz. Porque se a maioria tiver errado, eu não vou sozinho para o inferno, eu vou com a maioria. Isso acalma aquela ideia de responsabilidade. Eu não quero assumir um compromisso, pagar por algo sozinho. Não quero errar sozinho. Só que, na lei de Deus, cada um de nós faz o acerto de contas sozinho. E não há essa desculpa, eu fiz porque todo mundo fez. Porque Deus te deu um cérebro diferente de todo mundo, uma inteligência separada da de todo mundo, para que você raciocinasse o que é bom para a sua vida. Então, homens pacificados pela religião sem raciocínio próprio. E nós estamos vendo várias religiões crescendo numa potência muito grande, cada vez maior na Terra. E essas religiões estão levando a um número de ovelhas muito grande. Poucos conseguem responder questionamentos. Porque muitas vezes também nos acomodamos à ideia de que quem deve saber o porquê é o padre, o pastor, né, etc. E não nós. Essa é a ideia da ovelha. Se realmente quem deve saber as coisas e não nós, então por que Jesus veio ao mundo? Pessoalmente explicar. Bastasse os profetas. É porque ele queria nos ensinar o que nem os profetas poderiam nos ensinar. Algo muito mais profundo. E por que ele queria nos ensinar algo muito mais profundo? Porque ele sabia que nós deveríamos nos comprometer até o último fio de cabelo com a verdade. E isso não era tarefa, obrigação de ninguém. Certo? Ou seja, específico, né? Ou seja, é uma tarefa, uma obrigação, uma responsabilidade de todos nós, sem exceção. Você pode não ter se formado nada na sua vida, mas pelo menos você precisa entender as leis de Deus. Você é filho de Deus. E aí, vamos pensar assim, mas eu não sou cristão, eu sou budista, não tem problema. Estude o budismo, o taoísmo, zoroastrismo, islamismo, eu faço o que você quiser, qualquer religião, mas faça, mas vá para dentro da religião. Chega até duvide, critique, pesquise, estude bastante, porque quanto mais você compreender e entender, não vai te sanar todas as dúvidas, porque aí está a grande sabedoria. A sabedoria de um homem é saber exatamente o quanto ele não sabe, pelo pouco que já compreende. Quando você pensar que sabe tudo, aí você está iludido realmente, chama-se ego. O ego faz você pensar que ninguém pode te ensinar mais nada, que você está num patamar melhor que as pessoas. O ego te separa, chama-se vaidade. Vaidade veio de vanita, significa vazio, vanita, do grego. E isso significa vazio, quer dizer, você está vazio de conhecimento. É uma ilusão criada pelo nosso ego. Então, uma dracma. Bom, uma dracma é uma moeda. A moeda, ela não tem um significado em si, nós que damos significado para ela. Então, se eu guardar toda uma moeda num baú, bem guardadinho, e o governo decidir que daqui para diante não é mais real, volta a ser cruzeiro, e daqui a um tempo eu abro, eu tenho um monte de metal, aquilo não tem mais valor nenhum. Tá certo? A moeda não tem valor. Valor é nós que damos a ela. Ela em si é um metal qualquer. Assim, a virtude em si, ela não tem valor, a não ser quando eu a aplico. Quando ela está inserida no espírito, aí sim, ela tem valor. Vai falar sobre qualquer virtude. Amor, perdão. Que sentido tem? Nenhum. Palavras por palavra, nada mais. Agora,
Quando você põe ela em prática, aí você vê o resultado e o valor dela na sua vida. Então, a dracma é algo muito grande, algo de muito valor que liga, que se aproxima você de Deus. Aqui ele colocou 10. Foi uma maneira, né? Existem muito mais do que isso. Mas, quais são esses valores que hoje te coloca mais próximo de Deus ou não te coloca nem próximo e nem te afasta, tanto faz, e quais são os valores que te afastam das leis de Deus? Nós precisamos saber na nossa vida para fazer o que a mulher da dracma perdida fez e buscar e encontrar aquilo que nós estamos deixando de lá. Mas primeiro nós precisamos dar valor. Primeiro nós precisamos descobrir quais são os valores. Ninguém vai sentir falta, a mulher sentiu falta de uma porque aquela uma tinha tanto valores quanto as outras 9. Senão ela nem saberia quantas dracmas tem. Ele ia contar 9, tá bom. Eu acho que tinha 10. Bom, também se tinha 10, 8, 7, 6, se tinha 11, se não tem valor, não tem valor. Você não sente falta. Então, quando você descobre o valor em alguns itens na sua vida em relação a Deus, na sua relação com Deus íntima, quando você começa a perder, se afastar, deixar de praticar, você sente falta. Senão, você nem sente falta. E isso significa que não tem valor. Depois vem um filho, que ele se perde. E o significado são os homens com conhecimento, todos têm conhecimento, e com liberdade de raciocinar. Aqui, ele já tem mais conhecimento. Esse filho viveu na casa de um pai. Igualmente, eram 2 filhos desse pai. Um deles, que é esse rapaz, perde o que é dele para ir ao mundo, viver a vida como ele quer viver. O outro fica com o pai. Os 2 aprenderam a mesma coisa. O pai se deu o mesmo para ambos, tanto em oportunidade quanto em conhecimento. Mas um desses filhos decide viver de maneira diferente. Então ele sai da casa do pai com o conhecimento. Ele sai sabendo, teoricamente, o que é. Tanto ele quanto o outro irmão, os 2 tinham conhecimentos teóricos. Ele foi em busca da experiência, que também nós necessitamos. O outro ficou com o pai. Ambos tinham conhecimento. Esse conhecimento que eles tinham, a diferença entre a ovelha é que a ovelha não sabe aplicar o conhecimento. Mesmo que ela tenha aquele conhecimento, ela não sabe para que serve. Tanto quando as coisas acontecem na vida dela, ela é mais fácil acreditar numa outra crendice do que pôr em prática o conhecimento que ela tem. Ou às vezes ela não tem esse conhecimento, de forma que ela nem faz essa ligação. Ela tem memória. A gente lê tantas coisas na internet, mas não sabe para que serve aquilo ali. Né? Às vezes a gente acaba de ler, tem um problema, que aquilo que você está lendo é para o seu problema. Manda para 1 milhão de outros amigos pelo WhatsApp e não entende que aquele que chegou era só para você. É porque a gente não tem essa dinâmica de se colocar no meio do processo o tempo todo, né? De analisar. Eu sou um aluno da vida e nada acontece por acaso em minha vida. Nem a mensagem do WhatsApp chegaria até mim se eu realmente não precisasse daquilo. Mas é melhor eu mandar para outro. Antes, era melhor eu refletir sobre o conteúdo, entender perfeitamente aquilo ali, porque talvez, ao invés de eu mandar para 1.000 pessoas, e quando as 1.000 mandaria para mais 2.000 pessoas, estaria só divulgando informação. Enquanto se aquilo ali transformasse em uma pessoa melhor, eu já seria mais um para contribuir no reino dos céus. E isso não acontece. Às vezes a gente se torna propagador de informação, mas nós mesmos continuamos duro nos nossos posicionamentos. E aí então está o homem com conhecimento e já com não só um conhecimento, mas com a capacidade, a inteligência de decidir, tomar decisões. Vou para cá, vou para lá, quero, não quero, concordo, não concordo. Então são os 3 níveis que nós encontramos de pessoas que já se inseriram no movimento do conhecimento. Quais foram os locais que isso aconteceram? A ovelha se perde no campo, a dracma se perde em casa e
o filho sai da casa do pai e vai para um país distante. Quais são os significados disso? A ovelha se perde no campo significa nesta encarnação. Então, o campo é nesta encarnação. Estão todos a caminho comigo, eu estou a caminho com vocês. Quando um de nós partirmos, já não estamos mais a caminho neste campo. Estamos em campos diferentes. Aquela ovelha caminhava com o seu rebanho, ela e mais 99, guiada por um pastor. No entanto, aquela ovelha se perde, se distancia do seu rebanho nesta encarnação. Nós falamos muito que a fé nossa é como um carvão em brasa. Se você separar da churrasqueira, a brasa se apaga do carvão. Volta a colocar, ela acende novamente. É assim. Infelizmente, nós somos extremamente influenciáveis. Basta nós deixarmos de fazer algumas coisas e a gente perde a influência daquilo. Da dracma, ela se perde dentro de casa, significa no nosso coração. Qual é a casa do Espírito? O coração nosso. O nosso coração, não é o coração, mas a nossa mente que representa o nosso coração, né? Então, ali foram perdidos valores importantíssimos. E começa, a gente perde um valor, deixa para lá, outro não tem tempo, outro não era tão importante, outro, agora não vai dar, e quando assusta, nós estamos bem distante de Deus, tá certo? Bem distante daquela fé, já fica para trás. É natural, né? Os nossos sonhos começam a ser mais fortes que as nossas responsabilidades. Nós clamamos muito pelos nossos direitos, mas exercemos poucas nossas obrigações. Na relação nossa com Deus é assim, a gente é cheio de pedidos, pastor, está chegando na época do Natal aí, mas não nos sentimos cobrados em absolutamente nada. É como se a nossa vida nós estivéssemos em dia com tudo que temos que fazer, mas ainda assim Deus sempre está em falta conosco de todos os pedidos a ser feitos. E aí o filho está num país distante. Por que esse país distante? Agora, esse distante é local longe. O mundo espiritual, os espíritos que estão desencarnados, partir para eles de um local distante é reencarnar, vir para a Terra. Os que estão aqui é ir para o mundo espiritual. Então partimos para locais distantes. Por que isso aí? Porque o que nós queremos fazer, nós não queremos que Deus se intrometa nem em suas leis. Quero fazer do meu jeito, da minha maneira. O controle, ele surge todas as vezes que o medo impera. Toda pessoa controladora, ela é extremamente medrosa. Medrosa do futuro, medrosa dos erros, medroso de assumir consequências. Então, quando a gente vai tendo domínio, há uma diferença entre domínio e controle. Controle é medo, domínio é certeza. Toda vez que você vai tendo autoconfiança em alguma situação, você tem domínio daquela situação. Toda vez que você não sabe, não se conhece, não confia em si mesmo, tem medo das suas reações, você vai tentando controlar aquilo, para que não chegue exatamente no ponto onde você não sabe o que fazer. Então, você foge da situação que te clama domínio. Tá certo? Mas e aí, como eu vou saber, do jeito que você está falando, se eu sou uma pessoa prevenida, porque eu fico pensando aqui nas coisas que podem vir a acontecer e vou me prevenir, ou se eu sou uma pessoa controladora? Porque quando eu penso no meu emprego, eu penso, mas eu posso ficar desempregado. Se eu não está empregado, pode ficar desempregado. Quem está desempregado pode ficar empregado. Agora, quando eu começo a tomar uma série de atitudes para não ficar desempregado, eu estou me tornando uma pessoa controladora ou uma pessoa prevenida? Vai depender da intenção verdadeira sobre a situação do desemprego que você tem. O que você sente? Por que você está tomando essas atitudes? Vamos pensar assim. Como é que estão suas emoções quando você pensa na possibilidade de perder o emprego, seja o que você venha a fazer? Guto, eu não suportaria. Aí então você está tendo controle. Não, até que é bom, eu ia procurar outro, se não for dessa maneira, não é o que eu queria, mas eu tenho que ir na batalha e ir atrás do outro. Então você está sendo uma pessoa prevenida.
Por quê? Porque quando você vê que uma situação, você está fugindo, você está trabalhando para que aquela situação não ocorra, porque você não suportaria, não sabe como passar por cima, não sabe tirar bons resultados e experiência daquela situação, você tem medo dela. Você está mais fraco do que a energia que lhe será cobrado para você superar ou passar por aquela situação. Quando você sente que essa energia que lhe é exigida é maior do que aquela que você tem, ou seja, que você vai ser capaz, você imediatamente cria um sistema de defesa. O medo já lhe sinaliza um instinto, opa, ali é perigo, e o que você vai fazer? Criar um sistema de defesa chamado controle. Você vai fazer de tudo para que aquela situação não aconteça. Porque você inconscientemente pensa que não está preparado para passar por aquela situação. Imediatamente isso faz com que você abra um pedido a Deus dizendo: Senhor, se tem algo para me aprender, que seja isso. Por isso que as pessoas dizem assim: olha, não fala que você tem medo, não fala isso, que isso acontece. Lógico. Se você vai numa escola, qual é a prova que tem que cair na escola? Aquela que você sabe ou aquela que você não sabe? Aquela que você sabe não é prova, é exercício. Aquela que você não sabe, você estuda para aprender para passar. E aí você vai sair melhor da escola, mais bem preparado. Então, se a vida é uma escola, quais são as situações que eu vim enfrentar neste mundo? Aquelas que eu já tiro de letra ou aquelas que eu preciso crescer, preparar, administrar, adquirir domínio para vencê-las? Então, são essas que você veio para enfrentar. E quando elas estão chegando, você deve falar: estou numa boa escola na minha vida. E vou sair daqui bem diferente de quando eu cheguei. Geralmente as situações ocorrem quando a gente pensa que não tem mais nada para passar na vida. Pensa assim: já passei de tudo. Acho que agora não tem mais nada para passar. E vem um monte de coisa que a gente jamais imaginava. Significa que a escola também tem fase. Então já passou por uma fase, agora está em outra. Fugir dos problemas e evitá-los, ou tentar controlá-los, é a pior situação que existe. Você acaba carregando um fardo que você vai perceber lá na frente que foi à toa, porque ninguém tem controle de absolutamente nada e ninguém. Nós não temos controle da vida das pessoas, nem dos nossos filhos, marido, esposa, pai, mãe, nem de nós mesmos. Nem de nós mesmos. Mas deveríamos ter. Começar pelo domínio próprio e começar pelo domínio das situações. Dominar as situações não é impedir que elas ocorram. Dominar as situações é saber fazer ou se preparar caso elas ocorram. Se preparar, aí sim você está prevenido. Se acontecer, você sabe o que fazer. Se não acontecer, não vai precisar utilizar aquilo que sabe, mas se preparar nunca é desperdício. Controlar, fugir e evitar os acontecimentos que não estão preparados é você se iludir que pode realmente controlar o futuro. E o futuro não será controlado. Então, nas diversas reencarnações, quantas forem necessário, você pode fazer essa liberdade de escolher como você quer evoluir. No meio, quem se perdeu no meio desse processo? O que foi perdido ali, né? Primeiro, quem a perdeu? A ovelha foi ela própria. O pastor estava orientando, as religiões existem, filosofias, conhecimentos existem para que a gente se oriente, para adquirir dracmas, valores morais, éticos, sabe qual é a verdade, a moral, o certo, ou não é que existe certo ou errado, mas aquilo que cabe a mim, o que eu sou capaz de fazer. A dona de casa que perde a moeda não pode se perder sozinha, a dracma. Então a dona de casa que perde a moeda. E o próprio filho que escolhe sair da casa. Qual é o significado? Na ovelha, nós nos perdemos por falta de raciocínio. É o que nós falamos logo no começo. Nós precisamos raciocinar. Precisamos duvidar. Sabe? É muito importante nós tentarmos de maneiras diferentes. Há uma coisa que nós temos que admitir: a ciência. A ciência, apesar dos egos, tem menos dificuldade, muito menos dificuldade de assumir as situações e de se ver em possibilidade de erro do que as religiões, do que as teses religiosas.
Então, um cientista vem e propõe uma tese, até que nada contradiga a tese dele, ou algo melhor não surge, a dele passa a ser coerente, mas assim que surge outra, a dele cai no desuso. Isso é uma forma muito tranquila, tá, de se lidar com isso. Não é bem da forma que nós estamos dando, porque tirando o ego deles, né, há um monte de coisas, situações, um se torna inimigo do outro, essas coisas. Mas a gente acaba entendendo que a ciência, pelo menos, permite-se crescer, desenvolver, tá? Enquanto que muitas vezes a gente fica em base de defesas de conhecimentos religiosos e filosóficos presos dentro de crenças. Crenças, crenças, crenças. Então, muito difícil de desenvolver e crescer, de progredir. Às vezes, quando eu aprendo que, por exemplo, acender uma vela é algo de uma necessidade, me ensinaram a fazer, como é difícil me desvincular de acender a bendita da vela. Então, mesmo que eu estude, mesmo que eu aprenda, algumas crenças estão dentro de nós. Alguns dizem assim, mas se aquela vela me aproxima de Deus, qual é o problema? Grave, grave, porque do outro lado não tem sebo e nem vela. Como você vai se aproximar de Deus? Você tem que estar preparado para morrer e estar com Deus no teu coração. Porque do outro lado, no mundo espiritual, não há nenhum material. Se você precisar de um símbolo, não tem, de uma roupa, não tem, de um perfume, não tem, de um colar, não tem, de uma imagem, não tem, de uma vela, não tem. Precisamos nos desvincular do mundo material para chegar a Deus. Nós somos espíritos e nós precisamos encontrar Deus em nós. Precisamos ser um templo, já somos. Precisamos só reconhecer que somos um templo de Deus e não precisamos construir novos templos para ir até Deus. Não precisamos de imagens para sair de nós e ir em busca da imagem. Eu sou feito imagem e semelhança de Deus, preciso encontrar esses potenciais em mim. Fazer esse exercício não é algo muito simples, não, como nós imaginamos. Nós estamos na era 21, nós temos várias leis de defesa da natureza, e, no entanto, se você deixar, tem gente matando galinha, matando isso, matando, jogando ainda no rio o sangue, contaminando a água do nosso planeta. As velas pegando fogo na mata, queimando a natureza. Gente, pelo amor de Deus. Quando um guia chega e fala, acende, pega fogo, ele taca fogo, vai tacar fogo na uranda que você quiser. Aqui não, aqui nós temos pulmão. Você já morreu, não tem não. Mas nós temos. E tem lei para proibir fumar. Se nós nos tornamos civilizados, por que vocês não se civilizam? Ué, se vocês são benfeitores, vocês são melhor que nós. Era para vocês estar ensinando nós, não nós que somos beneficiados dos benfeitores. Ensinar vocês onde que acende. Ah, põe a vela lá na mata, tá? Não vou fazer um negócio dele, bate um vento, pega fogo na mata. Nós precisamos da mata. Eu não posso matar o animal, jogar na beira da esquina. Isso dá bicho, dá mosca farejeira, depois você vai sentar na casa. Gente, tem tantas coisas. E está na hora, no século XXI, de nós começar a ensinar esses guias. Ó, você vem falando errado há quantos? Eu nem entendo, mas eu entrei na escola, eu aprendi a falar. Você está entendendo que você não vai aprender a falar? Seu médico sabe. Há momento, há volta no processo, há retorno desse processo. E parece que quanto mais ignorante é, mais a gente acredita. Quanto menos souber falar normal, a gente acredita. Quanto mais torto, a gente acredita. Quanto mais absurdo falar, sobe no pé do coqueiro e pega o coco número 7. Eu vou contar ainda qual é o 7º coco do coqueiro. Porque se chegar um Jesus aqui, ele diria para você, perdoai os seus inimigos. Não é isso? Você acredita que eu posso? Eu já acreditei muito mais. Vai e não peque mais. Ah, esse Jesus não dá nada, aquele eu tenho que subir no pé do coqueiro e contar o 7º coco. A gente adora coisas incríveis. Quanto mais ninguém, cada vez manda uma receita, manda eu ler uma receita, cada receita mais absurda. Tá certo? Tem planta que as pessoas nem sabem mais o nome daquela planta, que tem que pegar 7 folhas daquela planta. Você conhece a planta? Não. O raizeiro conhece também? Não. Como é que você sabe que essa planta é essa? Pois é, não sei, mas me deram essa. Ah, então, meu filho.
Você vê como que é a coisa. E o nome tem que ser mais difícil ainda. Quanto mais difícil que a coisa é mais poderosa ainda. E eu fico pensando nisso. A vela tem que ter cor. Se aquela foi de cor, gente, a cor do sebo da vela é tintura. O sebo é incolor. Ele é praticamente branco quando você vai comer. Agora, se você quer fazer ela preta, você põe tinta preta. Né? Não, mas se a tinta, se for preta, mas a vela não nasce preta. Aliás, a vela é uma coisa criada pelo ser humano. O ser humano pode criar alguma coisa que dá-lhe um poder sobre o mundo espiritual. Se fosse assim, eu criaria uma máquina, faz tempo já, para aprender todos os espíritos mal do mundo espiritual. Eu criaria a máquina. Ainda quando a força é da natureza, você ainda pode até pensar, vai que esse trem dá certo, né? Porque afinal foi Deus que fez. Mas quando a coisa é criação do ser humano, aí não foi Deus que fez, aí nós estamos acreditando realmente. Então, essas coisas que nós estamos falando, fazendo a gente raciocinar para não acabar, senão nós vamos deixar o mundo espiritual destruir o nosso planeta. Prendemos entre nós quem faz isso e liberamos os dias para mandar fazer. Que absurdo negócio desse. Chega naquele dia de Iemanjá, o mar, a praia, vocês não viram. Já chegaram a ver? É toneladas de lixo na praia. Que a prefeitura... Você tira a foto, é montanha. Você fica do lado, é espelho, é flor, é pipoca, é vasilha, é barquinho. Gente, é o nosso mar. Aquilo ali... Quem precisa daquilo é nós, os espíritos vão continuar mandando nós ao mesmo, não precisa mais, não estão mais aqui, mas se eles estivessem aqui não fazia não, estava também mandando prender quem está fazendo. Então que nós cumpramos as leis dos homens por necessidade, inclusive para os espíritos. E se eles querem serem guias, que sejam melhor que nós, que saibam mais que nós, que nos ensinem a preservar o planeta e não a destruir o planeta. Tá certo? Que não aceitemos cometer crime, matar criança, magia negra, um espírito vem e mandou matar uma criança antes dos 7 anos, nós temos 7 anos, quantos nós demos aí no jornal, e eu vou lá e mato para obter. Nós chegamos no final de uma crença completamente, somos ovelhas mesmo. Aí você vê o entendimento, né, daquela coisa, não raciocinamos, não criticamos. Achamos que espíritos são seres diferentes de nós. Nós, vocês, eu, somos espíritos, só estamos um tempinho aqui no corpo. A hora que morrer, voltamos a ser espírito. Ora, discutir com espírito é você discutir de igual para igual, não tem problema nenhum. Entidades com entidades. Eu sou uma entidade incorporada, eu tenho entidade sem corpo, só. Mas logo, logo, sem corpo parte, nós teremos 2 espíritos. Precisamos nos entender. E aonde está o verdadeiro entendimento moral da história? Progresso, desenvolvimento, beleza, conservação, construção, criatividade. É isso que nós estamos caminhando, a evolução. Um dia não existirá mais cemitérios horizontais, só os verticais. Olha que maravilha! Graças a Deus, vai acabar a história da terra, do cemitério que você pega e joga não sei na onde. Vai acabar uma série de coisas que ocorrem dentro daquele coitado do cemitério. Então, por quê? Crendices. Cemitérios novos agora é elevador, você chega, é mármore, bonito, espelhado, elevador, você entra, ar-condicionado central. Você anda fora a fora naquele enorme edifício e tem também janelas voltadas para o mar, que você pode ficar dentro do caixão, é mais caro voltado para o mar. Eu fico pensando, onde ele fica ali, o morto, com a cabecinha só olhando ali, porque fica só uma plaquinha, assim, várias plaquinhas, assim, e você não pode acender nem levar flor. Você só pode orar ali dentro. Limpíssimo, limpíssimo. Assim, é muito bonito, tem até cantina. Olha, isso é o cemitério do século XXI, não contaminamos a terra. Tá vendo como nós estamos evoluindo? Para onde vai o guardião do cemitério? O significado aqui é, nós nos perdemos por falta de raciocínio. Quando você estiver se perdendo pela falta do raciocínio, você está deixando de se aprofundar no conhecimento. Quando nós somos chamados para os estudos, é para que nos libertemos ou nos tornamos fiéis livres
dentro da religião. Não importa quantos seguidores tem a doutrina espírita, não é essa a finalidade da doutrina espírita, que é a maior religião em termos de seguidor. Seguidor segue, não pensa. Nós queremos, através da doutrina espírita, ter os que se autolideram, líderes de si próprio, quando o líder de todos é Jesus. Então nós precisamos ter cabeça, opiniões, coragem de decidir e saber conviver com os erros, porque errar faz parte da nossa natureza. Então, dizer que não vai errar é impossível. Mas saiba conviver com os erros, sem culpa. A dracma, que é a dona da casa, o significado é o nosso espírito, que é a dona... quem perdeu a dracma foi a dona da casa. Então a moeda não se perde sozinha. Então aqui o responsável é a dona da casa, que é o nosso espírito. Lembra? A dracma é algo de valor no nosso coração. Então quem é responsável por ter perdido aquilo? Você mesmo. Somente você. E o filho, nós desejamos através do livre-arbítrio. Nós deixamos, nos afastamos do pai, da casa do pai, por nossa própria decisão. Nossa própria decisão. Mesmo que influenciado por espíritos obsessores, ainda assim permitimos ser influenciados. Há o livre-arbítrio de dizer o que é certo, o que é errado, o que eu quero, o que faz bem para mim e o que não faz. Os espíritos inferiores, os obsessores, eles nos influenciam naquilo que nós permitimos influenciar. Inclusive, para eles nos influenciarem, eles estudam a nossa personalidade. Não adianta eles tentarem fazer comigo aquilo que eu não aceito fazer. Nenhum espírito faz. Mas aquilo que eu aceito, permito, não tive oportunidade ainda de fazer, por isso nunca ninguém me viu fazendo. Enfim, está adormecido ou não em mim, aquilo vem à tona. Tá? Vem à tona porque eles vão reforçar aqueles pontos que eles sabem que terão eco, resultados. Se não tem eco, eles não podem criar na nossa personalidade, no nosso caráter, absolutamente nada. E se pudesse, não sobraria um de nós na Terra. E como é que nós fechamos as portas? Fechamos as portas simplesmente eliminando de nós, em nós, aquilo que eles estão utilizando em nós. Os maus pendores, os vícios, os defeitos. Então, a fraqueza nós. Eliminando isso, está feito o seu trabalho de desobsessão mais possante que existe. Porque mesmo que alguém, você vai em algum lugar e alguém tira o espírito que usa da sua imperfeição, ele vai embora, vem outro. O que não falta, gente, no machucado é mosca. E você não vai matar todas as moscas para que o seu machucado possa ficar aberto. Tá? É melhor você curar sua ferida. As moscas continuam existindo, mas não vão te perturbar. Você não vai conseguir prender ou doutrinar todos os espíritos inferiores do planeta Terra. Mas você pode mudar você e parar de dar brecha à ferida que está na sua alma, e eles continuarão existindo. Não se preocupe. Daí porque Jesus, quando veio à Terra, não deixou um chá para nós tomar, uma receita, uma oferenda, um banho. Ele não deixou nada para nós. Por quê? Porque ele veio falar de espírito para espírito. E até o que ele fez, para que a gente prestasse atenção, ele nem ensinou como é que fazia. Por exemplo, aquele do cego que ele costa, pega uma lama, costa e faz mal e passa. Ele não falou assim, ó, aqui tem isso por causa disso. Ele não falou nada químico para nós. Para que a gente nem tentasse imitar. E quem faz, faz porque quer. Porque nem sabe o que está fazendo, porque ele também não ensinou. O batismo que nós utilizamos, nem ele batizou, ele não batizou ninguém. Ele não batizou ninguém. No entanto, nós batizamos um monte de gente, vivemos em torno do batismo. Enfim, ele não deixou receita para nós. Ele deixou os ensinamentos. E que quando você estuda, só tem uma forma de nós evoluirmos. É nós por nós. Amar a Deus em espírito
e verdade, numa legítima identificação com Deus. Deus aqui dentro, não Deus aqui fora. E nós ainda estamos em busca desse Deus aqui fora, materializando a nossa fé cada vez mais e colocando ídolos aqui para fora, que são o nome que a gente dá aos guias e tudo mais. Então nós desejamos através do próprio livre-arbítrio. Aparecem sim outros personagens, que é o pastor, no caso da dona, os vizinhos, bem distante assim, mas vamos colocar aqui os vizinhos, né? E o outro personagem que aparece na parábola do filho, do pródigo, é o pai de família. E o irmão, quando a gente comenta o irmão. Então, qual é o significado? Do pastor é o líder religioso, ou seja, a própria religião. Vamos tirar o líder, mas a própria religião. Quando nós pensamos que o pastor vai em busca da ovelha, a religião não vai em busca de ninguém. Tá certo? Então, nós vamos entender que sempre é o benfeitor, que vai se utilizar de um conhecimento que você tem para conseguir resgatar você, porque você tá perdido. Se perdeu do seu rebanho, está caminhando numa direção, durante o dia parece que as coisas são normais, mas quando chega a noite é que a ovelha percebe que ela está fora do rebanho. A noite significa para nós que quando chegam os problemas na vida, bate na porta, as dificuldades, as doenças, é que a gente percebe que estamos sozinhos, que não há força suficiente para lidar com aquela situação. E aí então vem as orações, os pedidos, e aí vem os benfeitores, os espíritos, que vão até nós, no abismo que nós tivermos, dar a mão. Tá? Então vamos parar por aqui, dar a mão. E aí a dracma, quando ela acha, depois ela chama os vizinhos, vai dar uma festa para compartilhar a alegria dela com esses vizinhos, que são também os espíritos, tanto que gostam da gente. Nós temos uma família espiritual, dois tipos de família. As famílias que nos odeiam, aquelas que nós criamos através da nossa incúria, maledicência, maldade, injustiça, e fomos colocando no corações deles raiva, ódio contra nós. Então criamos a família inimiga nossa. Mas também criamos uma família amiga, aquelas que nos amam. De alguma forma, por mais maldade que eu faça, mesmo que eu ainda não seja um espírito perfeito e santo, mas de vez em quando eu dou uns acertos de vez em quando, né? Então eu crio alguns espíritos que dizem assim, obrigado, gratidão, amor, né? Me dão valor. Então eu tenho a família espiritual que me ama. E aí eu tenho as duas famílias. Ela chama, logicamente, a família espiritual que a ama, porque ela acaba de recuperar os valores que ela perdeu, deixou passar, e aí ela vai dizer para todo mundo, olha, encontrei, voltei, consegui me encontrar no meio do processo. O pai de família nós entendemos aqui como um Deus, até porque na parábola foi proposital. Quando a gente vê a cultura hebraica, a gente vai perceber que Jesus colocou essa parábola bem proposital, porque é o seguinte: quem cuida da família, quem mantém a família era o homem, mas quem cuida é a mulher. Então ele diria ter lidado com a parábola e o tempo todo com a mulher. O pedido da herança é feito ao pai, mas quem despede e depois recebe o filho sempre é a mãe. No entanto, a mãe não aparece na parábola, só aparece o pai. Deve ter um sentido, sim, intencional, de dizer aqui que como Deus não existe o lado feminino desse Deus, na nossa crença. Então, Deus seria esse pai de família que cria todos os filhos em humanidade, todos os espíritos, e que dá a cada um o direito de viver pelo livre-arbítrio como lhe aprouver. Mas está sempre de portas abertas a receber aquele filho que queira vir viver dentro das suas leis. Porque nós queremos um céu que nos aceite como somos, só não queremos nos tornar como o céu nos exige, nos solicita, entendeu? Nós queremos ir para o céu, mas eu quero ir do jeito que eu estou aqui. Vamos pro céu, vamos, já cato minha cervejinha aqui, já cato minha pornografia aqui, já vou pro meu carnaval, quando é de carnaval, e vou para lá, entendeu? Vou chegar lá, aí não dá.
Aí quando fala as regras para entrar no deserto, fala, não, aí já não, deixa eu fico aqui, a terra ainda é melhor. Ainda tem muitas coisas, tem muitos lugares para visitar, muitas coisas para fazer, assim, né? E o céu não tem nada, né? Porque a coisa é muito parada lá. Só jantar, que a gente tem notícia lá, e arpinha paraguaia, aquelas coisinhas assim, aquelas musiquinhas. Tanto que não é o que a gente gosta. Quantidade perdida, vou fazer a comparação das três. Primeiro, a ovelha perde uma de 100. Tinham 100 ovelhas, uma se perde, sobra 99. Da dracma tinha uma de 10. E do filho, um de 2. Isso vai representar para nós que na primeira perca é 1%, na segunda é 10% e na terceira é 50%. Ixi, é alto, né? Então nós vamos parando para perceber quem mais se perde no processo, naqueles grupos, é o que mais conhece. Percebe que é o filho é o que mais se perde? Porque toda vez que eu vou aprendendo um pouquinho, eu sempre acho que sei. A vaidade me derruba fantasticamente. E eu só vou entender isso quando eu olho para aquele que eu achava que não sabia nada, saindo-se melhor do que eu, que achava que sabia mais. Que estou muito longe da verdade. Muito longe. A ovelha aqui, ele perde, mas lembre-se, todas vão ser encontradas. A perca temporária. Porque de 100, uma se perde é pouco. Porque como ela não pensa, ela pode ser conduzida. E aí nós somos às vezes conduzidos por religiões pelo medo. A base da maioria das religiões é o medo. E isso que a gente luta no Espiritismo para tentar tirar das pessoas, mas as pessoas não encontram base religiosa no Espiritismo porque não sentem medo. Porque o Espiritismo fala que não existe o diabo, enquanto todas as religiões falam que existe o diabo. O Espiritismo fala para a gente não se preocupar com o obsessor, quando todos os outros espiritualistas, movimentos, falam do bendito obsessor. Porque eles tiram a palavra diabo e agora deram o nome de obsessor. Já não precisa se preocupar com o diabo, mas o obsessor faz tudo que o diabo faz. Entendeu? E aí eu vou no centro espírita e lá fala que não se preocupe com o obsessor. Então, ele está tirando medo. Ele está tirando que não existe um céu onde eu vou ficar a vida inteira sem fazer nada depois que chegar lá. Ele está me tirando os cerimoniais, os rituais, as imagens. Vai esvaziando demais. Então ela perde aquela característica de julgamento, punição, culpa, pecado, castigo. Tudo isso está sendo retirado de tudo isso. É o que brindava a minha relação com Deus. O ser mais perfeito que eu cria no universo, que nem eu consegui entender, ele pune, ele castiga, ele persegue. Agora tira tudo isso aí, eu não entendo mais. Agora eu não entendo mais Deus. Como nós somos contraditórios, né? Então, esse ser mais perfeito que a gente não compreende, não toma nenhuma atitude que um homem do nível inferior tomaria diante de uma situação difícil, que é a punição, o castigo, o julgamento. Tá certo? É uma elevação de conceito. É pegar você de uma situação, de um pensamento, de uma formação de ideias e levar você para uma outra maneira de se relacionar com Deus, de uma outra maneira de entender e enxergar esse Deus. Quando fazemos esse movimento, dá-se a impressão de esvaziar o título de religião. Esvazia. Quando a gente encontra algo que diz que tudo que nós precisamos está dentro de nós, que cada um carrega dentro de si próprio, a solução, o remédio das suas dificuldades está envolvido na situação que atraiu para si mesmo, responsável, somos autores da nossa vida, esvazia por completamente essa tese de termos que transferir responsabilidade a outros seres ou para fora de nós, tudo que nós estamos passando. Ou seja, uma religião que elimina a possibilidade de eu me colocar como vítima no mundo. Através do Espiritismo eu não consigo ser vítima, eu sempre sou autor. Eu sou autor do meu sofrimento, eu sou autor da minha alegria, eu sou autor das minhas escolhas. E aí isso não é legal.
Não é? Então, quando eu retiro essa ideia, qual é a possibilidade? 1% de você se perder. Eu não te dou o direito de pensar. Quando que você se perde? Quando você se distrai. Em algum momento, algo muito mais forte ocorre. Quando a ovelha se vai se perder. Mas ela se perdeu. Uma. Não vamos falar lá na frente. A dracma, que é uma mulher, que é o espírito, aí já é o ser pensante, né? Está pensando já, ele 10%, aqui já pode ocorrer. Por quê? Porque nós temos, pela vaidade, nós pensamos que adquirir virtudes é fácil. De certa forma, não é difícil. Mas o mais difícil não é adquirir uma virtude, um bom hábito, um bom costume. O difícil é manter uma boa virtude, um bom hábito e um bom costume. Você adquire quantos você quiser. Se a partir de hoje você quiser virar um santo, você vira. Eu quero saber quantos dias você consegue permanecer-se santo. Compreenderam a dificuldade? Então, por que perde mais? Porque pela falta do entendimento dessa relação onde eu me encontro e aquilo que eu acho que adquiri, porque adquirir não é apenas conseguir fazer ou deixar de fazer, é se satisfazer com aquilo que faz ou se satisfazer com aquilo que deixou de fazer, com outra coisa na substituição. Então, vamos supor que eu vou parar de falar mal dos outros, da vida alheia. Eu não posso simplesmente parar de falar mal da vida alheia. Eu não posso. Eu não vou ser feliz. É um hábito meu. Eu tenho que substituir isso por um bom hábito. Se eu me esvazio e não preencho, eu sou um saco vazio, não paro em paz. E se eu faço isso, eu não vou conseguir manter. Logo, daqui a um tempo, a tentação de falar da vida alheia vai ficando muito mais forte. De forma que ficar sem falar da vida alheia não vai me proporcionar a mesma satisfação do que eu falando mal da vida alheia. Isso significa que eu não vou, de um determinado momento da minha vida, eu não consigo viver mais o presente, só fico lembrando do passado, sonhando, aquela vida que eu tinha, podia falar do que quiser, falava mal, metia pau nos outros, como eu era feliz, e agora eu sou triste, eu não posso mais falar, é proibido, é castigo, é pecado, não aguento. E volto a fazer o mesmo padrão de energia. Aquela energia criada por falar dos outros, a gente pode dar o nome que a gente quiser, mal, negativo, inferior, sei lá. Mas ela era na qualidade que eu precisava. A outra energia de não falar não é o que eu preciso. Pode ser melhor, boa, positiva, mas não é o que eu preciso. Tem chá de boldo. Quem precisa tomar é uma maravilha. Quem não precisa, não aguenta tomar. Tá certo? Então é isso mesmo. As ações da bondade nossa, elas vão de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Eu aprendo o que tenho de fazer e depois vou verificar em mim o que me faz não fazer e o que não me proporciona satisfação quando eu faço o que é certo. O que me dá satisfação quando eu faço o que é errado? Por que estou preso à pedra que eu tropeço? O problema não é tropeçar na pedra, o problema é que a gente se apega na pedra que tropeça. Entendeu? Então, aí algum ainda carrega a pedra junto. Vai lá na frente eu encontro outra igual para tropeçar e carrega ela o tempo todo. Então, errar não é problema. Mas eu preciso entender o porquê, o que me envolve, o que está por trás daquele padrão que eu necessito daquela energia proveniente do erro. E por que não satisfaço com a energia proveniente do acerto? Por que eu ainda me satisfaço com a vingança e não me satisfaço com o perdão? A energia do perdão é mais sutil, é diferenciada da vingança. Mas por que estou ligado mais àquela energia da vingança e não do perdão? E quando entender isso, aí sim, desejar passar a viver com a energia do perdão, você vai perdoar. Porque foi feita uma escolha. Tá certo? Então aqui, a dracma vai se perder. Ela tinha 10. Ela escolheu manter 10.
Quem tem 10 e perde uma, pode dizer simplesmente, eu ainda tenho 9, gente, estou ganhando, estou no lucro. E continuar a viver. E cuidar das outras 9 para não perder mais. Por que alguém iria parar tudo para ir atrás de uma, se tem mais 9? Parece até ambição. Mas ela decidiu na vida dela manter as 10. Se ela conquistou, a gente não sabe como que ela conquistou as 10. Deve ter sido um esforço para conseguir 10 dracmas. Talvez cada dracma representasse para ela alguma coisa de conquista e que ela não queria deixar para trás, já que ela se esforçou tanto para ali chegar. Se ela teve o merecimento de ter uma dracma como simbolismo do esforço que ela fez, por que ela jogaria para trás? Por uma displicência? Olha, quem chegou ao primeiro colocado se esforçou. E ela então chegou. Perder isso simplesmente por perder, então não está dando valor. Às vezes nós não temos o real valor daquilo que conquistamos. Só percebemos quando perdemos. Então, às vezes, a vida tem que nos fazer perder para que a gente entenda o verdadeiro significado. E aí, esse simbolismo de 10% aqui é um ato que ocorre na nossa vida. Fazer a falta, a gente só tem falta daquilo que é importante. Então, provavelmente, ela sentiu falta de uma dracma, mesmo tendo 9. Talvez a gente também sinta falta de alguma coisa na nossa vida, mesmo tendo uma série de outras coisas. Dos filhos, havia 2. Um pede ao pai para sair, o outro fica. Então, aí é 50%. 50% vão decidir. Olha só, 50% de todos que têm livre-arbítrio, conhecimento, optarão por querer fazer as coisas da sua forma. Isso é errado? De jeito nenhum. É até bom. Desde que eu não vou numa direção de culpa, de melodrama e de vitimização. Fazer errado, quando você está consciente que é errado e sabe que ainda necessita, não te promove tanto problemas. Lógico que você tem consequências, sempre na lei de Deus. Mas a culpa, por exemplo, do que você fazer algo sabendo que é errado, mas se tornando escravo, sem ter o direito de ser obrigado a se submeter àquela situação que você é. Isso gera de culpa. E duplo. Tá? Toda vez que você... Olha, até o bem é assim, viu? Nunca faça o bem por medo e nem por obrigação. Porque tudo isso tirou de você o livre-arbítrio. E o bem feito sem livre-arbítrio é escravidão. E bem feito por escravidão não é contado. Eu tenho que fazer o bem por livre e espontânea vontade. Assim como o mal também. Se eu faço o mal obrigado, por exemplo, se eu sou levado a cometer um suicídio, o suicídio não é contado como um suicídio, como se eu fizesse suicídio de livre e espontânea vontade. Se eu faço alguma maldade obrigado, não é a mesma coisa que eu fazer de livre e espontânea vontade. Se o mal não é assim contado, então o bem também não é. O que não é de livre e espontânea vontade aqui, você não teve intenção. Se você faz o mal, mas não tem intenção, não é levado em conta. Se você faz o bem sem intenção de fazer o bem, também não é levado em conta. É justiça. Foi sem querer que fez esse bem. Foi um reflexo só, não foi um ato deliberado da sua parte. Então, 50% vai ocorrer dessa maneira. 50%. Quais são os motivos? Não, são só essas 3 parábolas para a gente debater, não são todos os motivos. Deixamos de seguir primeiro a ovelha. Por que ela se perde? Ela deixa de seguir os ensinamentos. Se ela não raciocina, se ela não tem um conhecimento lógico do processo, arquitetado de pensamento, ela tem apenas um ritual, uma meta para ela, né? Umas regras,
não desvie 1 milímetro. Não altere uma letra. Não pule um dos itens. Cumpra todos, porque se você pular um, se você desviar, você não vai saber voltar. Lembra? Você não está ali com raciocínio. Você está ali ou por medo, ou por uma pressão, ou por isso, ou por aquilo, por um interesse. Então, não tente modificar a receita do bolo. Não vai dar certo, vai estragar o bolo. Faça exatamente como está mandando. Só depois que você domina, entende de como fazer um bolo, aí você faz do jeito que você quiser, muda, tira, põe, mas enquanto você não sabe, cumpra a receita. Então, a ovelha deixa de seguir os ensinamentos. Agora você imagina, uma pessoa que não vai, né, entra num processo, eu falo que estudar religião, para mim, é a ciência filosófica mais complicada que eu já vi. Não há um laboratório que eu entro e faço uma experiência. Quem é o doutor especialista dela? Já foi Jesus. Tudo que nós estudamos depende de um aprofundamento, levantamento de dados históricos muito complexo. Falamos de ser humano. Nem a ciência desvendou nossa hoje, toda a nossa complexidade. Falamos de relacionamento, mais complexo ainda. Falamos de coisa que a ciência nem usa, morte e vida. Então, estamos aqui entrando em um terreno extremamente difícil. Se nós debruçássemos ali, eu diria que é a ciência filosófica mais difícil de compreender. E que às vezes você tem que esticar um pouco sua experiência, porque é muito difícil, numa única existência, ter todas as experiências para o aprofundamento daquele conhecimento. Porque vamos lembrar, né? Em toda a ciência, eu posso experimentar tudo aquilo que eu estou estudando. Ou se eu não experimentar, eu posso ver em outros casos. Mas a religião é algo mais complexo. Porque muitas coisas ocorrem e não vêm a público. Não vem como a público como já deliberadamente estudado como exemplo de determinadas situações. Então, fica até difícil eu também correr atrás de exemplos. Daí, 50% disso, já que eu não me aprofundo naquilo para saber como fazer, onde é o fio da meada, como enrola, como desenrola, como eu manobro, não me torno mais profundo o conhecedor, é melhor eu manter-me no grupo. Tá? Isso a gente vê de vários animais, assim, até para se proteger dos predadores, é melhor se manter em grupo. Tá? É mais forte. Unido, somos mais fortes. Até, isso aqui são graus de evolução. Primeiro nós somos ovelha, depois tornamos-nos a mulher da dracma e depois passamos a ser filhos. É certo? É um grau de evolução. Então, vamos nos manter em grupos. Nos unimos. Quando você está meio fraco, alguém chega e já fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, te anima, te dá direção, te aponta. Quando alguém está ruim, você é que vai fazer isso. Então, um vai se apoiando no outro, né? E vão mantendo aquela coisa aquecida, chamada fé, chamada força de vontade. Porque na vida tudo é hábito. A religião também tem que virar um hábito. A religião, quando eu falo assim, eu não tenho tempo para a religião, Jesus Cristo. É como se você falasse que eu não tenho tempo para tomar banho. Então faz tempo que seu espírito não tem higiene. E quando alguém fala assim, nossa, eu sinto mal quando chego perto de você, você está podre espiritualmente. Você está fedendo espiritualmente. O fedor espiritual é a energia que você não limpa, não recicla do seu consciente ou inconsciente, do teu espírito, né? Das suas emoções. Então, como não há uma limpeza daquele processo, não há uma ventilação de ideias, uma elevação de padrão, isso acaba intoxicando o teu perispírito, que algumas vão falar, não, sinto mal, fulano vê, parece que tudo dá ruim, sinto mal, sinto dor, pois é, falta de tomar banho espiritualmente. Filho, o filho, necessidade de fazer as
coisas da nossa maneira. O grande problema nosso é a nossa personalidade, o nosso ego. Eu posso ter um Cristo, um ser mais evoluído, mais experiente, que veio e nos ensinou tudo como fazer. Mas eu tenho a minha personalidade e eu acho que eu posso fazer diferente dele e me dar bem. Então a minha personalidade, ela me divide. A personalidade nossa nos separa de Deus. É quando eu atendo às necessidades personalísticas e deixo de atender às necessidades espirituais, porque eu não posso atender as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu sou mais personalidade, ou eu sou mais espiritualidade. Quando eu sou personalidade, quando eu acho que eu sou essa pessoa que eu me encontro nessa vida, sempre fui, sempre serei. Quando na verdade tudo isso que você é agora é um átimo de tempo. Seu espírito é atemporal. Daqui 1 trilhão de anos você nem lembra mais do que nós estamos aqui falando, nem quem você foi, nem o nome que você tinha, nem mais que você... Nada disso aqui. Como você não se lembra quando você carregava um monte de pelo e parecia um macaco. Parecia um macaco. Eu já vi pessoas falando, o homem veio do macaco. O homem não veio do macaco, veio de uma espécie semelhante à espécie do macaco. Se o homem viesse do macaco, até hoje tinha homem macaco. Essa espécie parecida com o macaco evoluiu geneticamente, por isso nós não encontramos mais macaco, da espécie humana. O homem parecia um macaco, ele não veio do macaco, ele nasceu de uma macaca com macaco. Há uma diferença enorme nisso, tá? Enorme. Então, necessidade de fazer as coisas da nossa maneira. Quando passamos a achar que sabemos, compreendemos, por 2 motivos nós fazemos isso. Uma, porque eu acho que eu posso me dar bem não seguindo aquelas regras e ter descoberto um novo caminho. E a outra é porque a teoria não me satisfez. Não me satisfez, que ela não criou em mim um equilíbrio suficiente para não desejar a experiência. Eu preciso da experiência. Eu preciso da experiência para me sentir realizado. Não me importa se a experiência vai dar certo ou vai dar errado. Eu preciso testar isso. Nossos filhos são assim, eles vão se preparando para chegar a certa idade e querem sair, mesmo que você diga tudo que é certo e errado. Eles vão fazer do jeito deles. E nós precisamos entender, porque nós estamos fazendo aqui na Terra do nosso jeito. Deus está aguardando nós lá. O dia que a gente entender que tem que ser do jeito que Deus quer, como Jesus nos ensinou, beleza. Mas até lá, Ele continua nos amando. E nós vamos continuar amando nossos filhos, Ele fazendo tudo do jeito dele. Totalmente diferente do nosso jeito. Porque é assim que Deus nos ama. Atitudes de correção. Agora vamos entender. A ovelha, ela para de caminhar. Quando ela percebe que está perdida, ela parou. A dracma, a mulher, vai e acende o candeeiro. E o filho cai em si. Quando ele percebe que distanciando da casa do pai, ele cai em si. Depois de ele gastar tudo, o dinheiro que ele tinha, passar necessidades, ele começa a cair em si. Bom, vamos ver aqui o significado. Percebeu ou admitiu que estava perdido. Todas as teses aqui que nós vamos falar, a pessoa já está começando a criar um sentido de aceitação, de erro, de falha. Ela pode não saber como corrigir, qual é o caminho de volta, como fazer diferente, mas ela sabe quando está errada, porque todos têm conhecimento, lembra? Todos têm conhecimento. Então, eu estou perdido, eu não devia ter feito isso. E aí, no local que está. Não vai dar uma de vítima, né? Já fiz errado até agora faz tudo de errado. Aí joga tudo para cima. Vai pagar mais caro ainda, vai acertar conta mais caro. Porque a consciência vai registrar todas as falhas. E você não pode justificar para si mesmo, dizer, eu falei X, por isso eu cometi 10X. Você vai responder pela sua própria consciência dos X e dos 10X. Ambos você sabia que estava errado. 11X. Então, dracma, acendeu o candeeiro. Quer dizer, acender uma luz. Aceita o erro, ilumina-se elevando sua sintonia. Percebi que errei. Perdi uma dracma, algo de valor. Deixa de praticar.
sentir falta disso, o que eu faço? Entro em desespero? Não, de forma nenhuma. É que nem a ovelha, não sai correndo que nem uma louca para qualquer direção. Para, calma. Errar, falhar é humano. Então você fica um pouquinho ali, vai iluminar-se, refletir sobre o conhecimento. Luz, conhecimento, vai iluminar. A iluminar não é para dissipar as trevas, como muitas vezes faz, somente não. Quando você ilumina o ambiente, é para que você enxergue a sujeira que existe nele. Senão você não sabe na escuridão o que é sujo, o que é certo e o que é errado. Às vezes, você só vai enxergar por que você deixou aquele bom hábito, por que você deixou aquelas atitudes mentais, sentimentais, de serem praticadas. Você só vai saber disso quando, de repente, ao iluminar, você identifica o que você colocou no lugar que não deu mais tempo de fazer. Sabe, aquele livro que você lia e você deixou de ler. Por quê? Porque agora você começou a assistir, não sei o que está sendo no Ministério da Televisão, mas assistiu um filme aí na televisão e começou a gostar, e aí terminou o filme muito tarde, você já estava cansado, deixou de assistir o filme. Essa minissérie levou uma semana, perdeu o hábito e largou mão. Mas você também nem percebeu, porque a minissérie acabou, você também não sentiu mais falta do livro. Você só foi perceber depois que alguma coisa aconteceu na sua casa. Nossa, mas quanto tempo eu não leio um livro? Às vezes você nem lembra que foi a minissérie que tirou você daquele hábito de ler aquele horário. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, a iluminação, a reflexão, faz com que você comece a avaliar até onde você já chegou e onde você está. E nós vamos perceber, se não fizermos isso, nós somos flutuantes na vida. Eu chego lá, eu ando, pareço que eu ando, de repente eu estou aqui. Ando, de repente eu estou aqui. Ando, de repente eu estou aqui. Quando eu olho do lado, alguém sempre vira e fala para mim, você de vez em quando ensaia a ser cristão, mas você está sempre igual comigo aqui do lado, né? É na minha cadeira aqui. Porque a diferença entre você é que eu não fico ensaiando, não vou e volto, que nem uma bolinha. Eu estou aqui na minha, acomodado. O outro está tentando sair, está indo e vindo, só que não está conseguindo valorizar as conquistas. Não consegue saber se aquilo é bom ou não é. Quando pega, não sente foto. Quando sente foto, já perdeu. E aí ele eleva de sintonia. Então ela está elevando de sintonia para não cair. Remorso, culpa. Olha o que eu fiz. Mas perdi. Eu vou gastar energia em me lamentar? Não. Eu vou gastar em energia em corrigir o que eu fiz. Gasta sempre energia no caminho de volta, na correção e na reparação. Não gaste energia na vitimização, na autopunição, na culpa. Isso não adianta nada. Isso é a ideia que nos criaram, que Deus não castiga aquele que sofre. Que aquele que sofre vai para o céu. Que quem sofre é bom. Então, eu tendo um motivo para sofrer, que é o meu próprio erro, eu prefiro me encantar mais com as minhas lágrimas do que a ação da reparação, de colocar as coisas no lugar. Assim, Deus não vai me punir porque eu errei. Deus vai me abrir as portas do céu porque eu chorei muito quando eu erro. Então eu não paro de errar, só choro bastante, me arrependo e peço perdão toda vez que eu erro. Mas não deixo de errar. Filho, caiu em si, significa recordou as origens. Olha só, recordou as origens. Ele sai da casa do pai e vai para uma terra distante. Nós deixamos a casa, a pátria espiritual, que é a casa do nosso pai, que é a nossa casa, porque somos energia, somos espírito, e estamos aqui temporariamente, aqui no nosso lugar, até porque se fosse, é muito pouco tempo para uma energia que sobrevive, que é imortal. Então, estamos aqui por um tempo. Nós vamos nos infiltrando no mundo material, nos enrolando, nos comprometendo, e daqui a pouco eu paro, e aí vem a necessidade, vem a dificuldade, vem a doença, fator financeiro, sentimental, relacionamento, solidão, um monte de coisa batendo na nossa porta. Aí eu paro e começo a pensar, mas eu não sou Guto, eu estou Guto. Eu nunca mais vou ser, o dia que eu morrer.
Nunca mais. Nunca fui que eu me encontro. Eu sou um espírito. Então eu começo a recordar as minhas origens. Eu sou espírito. Ele começou a ter essas recordações. E o espírito não casa, não passa fome, não procria. Nossa, a casa do nosso pai é perfeita, que a gente vai ver, lá não passa fome, eu não adoeço, eu não envelheço, eu não morro, eu não pago aluguel, não pago luz, não pago água. E aqui nesse planeta estamos sendo explorados. Então ele está pensando. Aí ele começa a raciocinar. Por que eu saí de lá? Se lá é tão bom assim, por que nós saímos de lá e viemos para a Terra? E ele está pensando nisso. Puxa, na casa do meu pai eu tinha tudo. Tudo. Não me faltava nada. Eu larguei tudo para vir faltando tudo aqui. Se eu não lutar atrás, não vem nada, chega até mim. E às vezes tem que roubar, enganar para passear, ainda para conseguir alguma coisa. Aí ele começa a meditar. O que levou ele ao erro? O que levou ele a deixar a casa do pai? Como nós também. O que nos levou a não se sentir bem na pátria espiritual? O que nos leva a não sentirmos bem em pensar que somos espíritos? Em pensar que temos uma vida imortal? Em pensar que nós podemos ficar livres de muitas coisas, mas tendo responsabilidade de outras? Agora eu falei a palavra. O que nos faz não nos satisfazer com o mundo espiritual é a responsabilidade, que nós não queremos assumir. Quantos de nós dizem assim, não vou fazer isso porque eu não quero responsabilidade. Não vou fazer, não quero me comprometer. Não vou fazer. Desde que quando Deus te criou, você já assumiu uma responsabilidade. Porque quando você não cumpre, você já tem consequências. A vida é uma sucessão de responsabilidade. Disciplina é liberdade. Liberdade é disciplina. Não existe uma coisa da outra. Nós pensamos que podemos viver fazendo o que queremos, quando queremos. É uma ilusão do ego. O ego criou um mundo que faz com que você pense que você domina ele, controla ele inteirinho. Jamais, jamais, nunca se tornaremos independentes de Deus. E há um controle em todo o universo que nós vamos ter que submeter. Onde quer que a gente vá, pense da forma que nós quiser, nas leis de Deus. E ser livre é seguir as leis de Deus. Fora isso, rebeldia. Portanto, se você está querendo criar um universo paralelo onde você pode ser totalmente livre, você está querendo realmente contradizer as leis de Deus. É melhor entender as leis de Deus e segui-las. Se é responsabilidade, se é disciplina, se é o comprometimento com a vida, por que eu estou perdendo tempo em fugir de tudo isso? E ele começou a meditar. Ele já aceitou o erro, recordou das orientações, raciocinou, agora ele já está, lembra? Porque a ovelha percebe que está perdido e para. Ele está refletindo. Depois, a ovelha aguardou o socorro com fé. Ou seja, aguardou o pastor encontrá-la. É o que nós fazemos quando não sabemos voltar, quando não sabemos corrigir, quando não sabemos o que está errado. Só sabemos que não estamos bem, que estamos perdidos. E se eu continuar, vai ser pior ainda. Na fotografia mostra um abismo, quer dizer, se ela continuar, ela vai cair mais ainda. Só que ela aguardou o socorro com fé. Então, se você segue uma religião na superficialidade, as coisas estão dando errado, calma. Aguarda o socorro. É o mínimo que você pode fazer. Não agrava mais a situação. Não dê um passo a mais. Se aonde você chegou foi com as suas ideias, é que suas ideias estão erradas. Segue Alberto Einstein. Se você tem um problema por mais de 30 dias, é porque você continua pensando 30 dias seguidos iguais. Muda a maneira de pensar e a solução há de aparecer. Ou seja, resultados diferentes para atitudes diferentes. Resultados iguais para padrões iguais de comportamento. Varreu a casa, a dracma, e o filho levantou-se e foi ao pai. Quando a gente fala aguardou o socorro com fé da ovelha, nós estamos falando que ela estava disposta a ser socorrida. Alguém vai pensar assim, mas é possível
eu estar dentro de uma situação perdido, reconhecer que estou perdido e não estar disposto a ser socorrido? Sim. Quando a vitimização alcançou, a ideia da vitimização alcançou você antes da busca real. Então você vai ficar ainda entrelaçando com aquela situação, se alimentando daquela situação, porque aquela situação ainda vai gastar muita energia sua, muitas lágrimas, muita esperança sua, até que um dia você pare e faça o que sempre teve que fazer, disposto a ser socorrido. Nós somos um aluno da vida. Se eu saio dessa estágio de aluno, eu paro de aprender. Então eu preciso me colocar. Eu estou em uma situação, agora eu posso aprender. Aprenda, seja disposto a dar um passo diferente, fazer algo diferente, aprender algo novo. A dracma varreu a casa. Observa que a dracma não chama ninguém. A ovelha precisa de alguém. Mas a dracma, ela não chamou vizinha, não chamou ninguém, nem pastor, nada. Ela pegou, como era algo dela, do coração dela, ela sentiu falta, ela foi confiar nela mesma. Se ela que perdeu, ela que tem que achar. Há coisas na nossa vida que só nós podemos fazer por nós. As pessoas podem nos orientar, mas só nós encontramos as nossas dracmas. As pessoas podem dizer até qual é a dracma que talvez perdemos, mas só nós encontramos. Ninguém encontra as nossas dracmas. E quais são elas também? Só nós sabemos. Alguém nos ajuda a encontrar quando eu digo que aquela dracma é importante para mim. Mas ninguém olha para mim e adivinha as dracmas valiosas na minha vida. Tem que ter uma atitude de humildade. Porque você vai ter que fazer coisas que talvez você nunca fez. Para conseguir chegar e encontrar aquela dracma. Por exemplo, se nessa perca da dracma, você se desequilibrou e machucou, magoou alguém, vai ter que fazer uma coisa que você morre para não fazer, mas você vai ter que fazer. Pedir perdão. Procurar a pessoa, dizer a ela que você estava nervoso e que você cometeu um excesso ao falar aquilo. Pedir perdão. Você vai ter que fazer. Estar humildemente preparado para resgatar aonde você falhou. Tá? O filho, o reequilíbrio, a humildade e a fé. Observa que ele levantou-se. Ele não chamou ninguém para levantá-lo. Ele não deu a mão para alguém carregá-lo. Enfim, ele se colocou de pé. Então ele se reequilibrou. Como? Elevando a sua sintonia, tirando o desespero, confiando nele mesmo. Humildade. E fé, a certeza de que, por mais erros que a gente cometa, há sempre uma solução. Desde que a gente parta para a solução. A ovelha, ela vai se preparar para reconhecer o pastor. Porque senão o pastor volta e não reconhece. Tá certo? Porque ela está tão maravilhada com os encantamentos da vida que ela continua iludida ainda. Tá? Ou, não vai ser. Uma ovelha está perdida, o pastor vai lá e grita para a ovelha sai correndo. Não reconhece a voz do pastor. Então ela tem que estar preparando-se para ouvir a voz, saber em que direção ele vem. E às vezes a direção da voz do conhecimento, do pastor, diz assim: para que ela abandone algo que ela tanto gosta, que ela deixe de fazer algo que ela tanto gosta. E aí é uma voz difícil de ser seguida. Mas o pastor vai descer até o limite da mão. Dali em diante quem faz essa subida é a própria ovelha. Busca com diligência. A mulher busca, fala na Bíblia que ela busca com diligência, e o homem lança-se ao pescoço do pai e o beija. O que significa buscar com diligência? Com responsabilidade. Viu como tem a responsabilidade? Não tem jeito. Você perdeu, você corre atrás. Te orientam, te auxiliam, te ajudam, mas o que você tem que fazer, só você. Tá aí porque uma obsessão, todo mundo pode te ajudar, mas só você tem que achar a dracma que você está dando a está pagando por essa obsessão. Corte esse pagamento.
Pare de alimentar esse processo. Entrega total ao pai. Lançar seu pescoço é uma entrega total e confiante, hein? Porque ele poderia chegar ao pai e pensar: e se o pai me castigar? Será que o castigo do meu pai não vai ser pior do que a fome que eu estou passando aqui? Então ele tinha fé no amor. Até achar significa insistência e persistência. Não é fácil. É em busca, insistir, persistir. Uma hora você precisa da insistência, outra hora você precisa da persistência. No filho, disse-lhe ao pai. Aqui o filho vai e vai confessar e revelar ao seu pai o desejo dele, incondicional. Ele vai falar: pai, olha, eu posso servir qualquer coisa aí dentro. Me trata como seus empregados, mas não me manda embora. Então ele quer morar agora. Ele quer morar na casa do pai. Seguir as regras do pai. Dominou o ego. Ele não quer mais disputar com o pai. Provar que o pai está errado. Ou descobrir uma outra forma de ser bem-sucedido na vida sem seguir as leis do pai. Ele volta à casa do pai, sem nada, e vai se submeter às regras da casa, às leis do pai. Final das parábolas. O pastor encontra, a dracma encontra também, e o filho retorna à casa do pai. E finalmente, o espírito é encontrado quando percebe a diferença entre ilusão e realidade. Só aí que a ovelha, ela percebeu que aquele encantamento, aquilo que desviou ela no caminho com o rebanho dela, era uma pura ilusão. Uma pura ilusão. E que desapareceu, né? E que o mais importante era viver em agrupamento. Enquanto nós estivermos iludidos com uma determinada situação, não há socorro que tire nós lá. Às vezes o ego incute uma ideia, um conceito, uma frase, um entendimento na nossa cabeça que não adianta. Ninguém te tira dali, até você descobrir a diferença entre o engano e a verdade. O espírito, e enquanto isso, Deus, vocês perceberam que Deus não desamparou nunca. A ovelha, o pastor estava à procura dela. Seu benfeitor não vai te deixar. Ele vai estar pronto, mas quando você estiver pronto para ser resgatado. Enquanto você quiser descer e se perder, ele vai permitir. Ele não pode impedir. Mas assim que você estiver pronto, definiu que não quer mais investir naquela ilusão, ele pode te resgatar. E lógico, os cacos que você ficará, ele vai te carregar nas costas. Na imagem de ver até o Cristo carregando nas costas a ovelha. Às vezes o benfeitor te carrega um tempo nas costas. Sabe aquela pancada? Sabe aquela ilusão que você foi na vida, achando que ia ser mil maravilha e o benfeitor falando: não vai ser, não vai ser, não vai ser. Você foi, se arrebentou, não tem mais força. O tempo que você viu a marca na areia, foi ele que te carregou. Porque você não tinha mais como carregar. A dracma, o espírito recupera seus valores ou virtudes perdidos ou deixado de praticar. E o filho faz o caminho de volta de livre e espontânea vontade. É quando nós vamos um dia pensar: eu me sinto feliz, me sinto equilibrado, me sinto bem, realizado, fazendo bem, sendo bom, realizado, não confortavelmente materializado. Entenderam a diferença? Eu não serei materialmente atendido. O que eu estou falando é realizado, eu me sinto feliz, eu me sinto equilibrado, tudo é de dentro para fora. Às vezes a escolha da sua fé e a direção dos pontos de vista da sua fé pode te levar a você ganhar menos no emprego bem inferior, pode te levar a você passar necessidades, pode te levar a você não ter um relacionamento que você queria, uma vida que você gostaria de ter, mas você se sente feliz, em paz, equilibrado e em harmonia. Há uma diferença entre amparado materialmente,
Não há essa relação, nós aprendemos por várias gerações, uma relação entre bens materiais e bênção de Deus. Algumas pessoas dizem, se aqui estivesse errado o que eu fiz, Deus não teria me dado dinheiro, não teria dado certo o meu investimento. Mas até o diabo dá dinheiro. E eu acho que o diabo dá mais dinheiro na terra do que Deus. Até porque o Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Se o reino não é deste mundo, Deus não financiaria alguma coisa no mundo que não é dele. Agora, o diabo diz que o reino dele é deste mundo. Então, quem comanda este mundo é ele, e quem decide os negócios do reino da terra é o diabo. Nós temos um filme, acho que é Deus Não Está Morto, em que o professor, que quer provar que Deus não existe, tem uma mãe que tem mal de Alzheimer. E ela está bem debilitada, está bem, a doença fortemente aguçada nela. E aí ele vai falar para ela que ele que não acredita em Deus nunca... Ele é saudável, ele estava bonzinho, vai falar para ela. E ela está totalmente já esquecida, desmemorizada. E que ele não tem razão para acreditar em Deus. E fala um monte de coisas, menosprezando Deus. No final, ela vira e fala para ele, no único momento de lucidez dela, diz assim, sabe, que às vezes o diabo nos dá coisas para que a gente nunca sinta a necessidade de Deus. Ora, se eu fosse o diabo, tivesse o poder realmente de fazer tudo isso que a gente tanto crê no diabo, que o diabo é o mais bonito, tem todas as mulheres ou todos os homens, tem todos os dinheiro e nunca é punido por Deus, porque segundo o que a gente crê, o diabo é aquele que pode errar e Deus nunca castiga. Se castigasse, coitado do diabo. Mas nós não podemos errar, porque se a gente segue o diabo, a gente é castigado. Se segue de Deus, o diabo que nos tem. E a coisa fica complicada para nós. Mas se eu fosse o diabo, realmente, e quisesse converter um homem, o ser humano, ora, eu não daria castigo para um ser humano. Que ser humano gostaria de mim? Eu daria o que ele mais deseja, não é? Para que ele, então, se sentisse vendido a mim, né? Ou seja, devendo a mim. Portanto, não façamos uma relação dessa de sucesso, de beleza, de satisfação com bênção divina. Quando nós falamos de bênção divina, estamos falando de coisas que vêm de dentro para fora, não de fora para dentro. Quem te veste é o demônio. Quem te faz descobrir-se é Deus. Então, você pode ser uma pessoa que não tem sucesso. Aliás, a diferença entre sucesso e fama, né? Sucesso é quem encontra Deus. Fama é quando os homens te encontram, mas você não encontra Deus. Tá aí, está cheio de artistas famosos, de overdose, suicídio, toda essa loucura que tem, porque não tem sucesso na vida. Sucesso é quando você encontra Deus. Quando você encontra Deus, você encontra liberdade. Liberdade é disciplina, regras, leis. Quando você achar que está vivendo sem regras, sem leis, você não está livre. Você é escravo de um pensamento que você pagará muito caro pela libertinagem. Ou seja, num universo como o nosso, quando olharmos para cima, tivermos a ousadia de olhar para cima, vamos perceber que em todo esse universo existe uma lei e uma regra para ser seguida. As estrelas não trompam, os planetas não se chocam. E quando os meteoros fazem isso, é para transmutar matéria de um orbe para outro. Foi assim que a Terra também foi habitada, nós vamos lembrar. Muitas bactérias, etc., vieram de outros locais navegando em outros cometas para chegar até a Terra. E isso é uma obra divina. Em um universo de amor, existe equilíbrio, existe disciplina e existe regra. Ser livre é compreender essas regras e fazer delas a alegria e a felicidade de cumpri-las, sendo humilde, submetendo às leis de Deus.